Ele é considerado o maior homicida da história do sistema carcerário e se orgulha por ter assassinado mais de 100 pessoas, inclusive o próprio pai. E para enfatizar isso, ele tatuou no braço esquerdo: "Mato por prazer". Sua especialidade é esfaquear a vítima no abdômen. Já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até dentro do camburão. Ele afirmou ter eliminado um detento por não ir com a cara dele e também um colega de cela que roncava demais. Pedrinho pisou na cadeia pela primeira vez em 24 de maio de 1973, aos 18 anos, e ali viveu toda a sua vida adulta. Quando estava para completar 30 anos de detenção, período máximo de prisão de acordo com a lei penal brasileira, que apesar de absurda e ridícula, ele pensava que seria solto no dia 25. Na verdade, isso não aconteceu, pois sua pena foi estendida por causa dos crimes que ele cometeu enquanto estava preso. Pedrinho poderia até recorrer da decisão, mas por não possuir um advogado, assim como 75% dos presidiários, ele não ficou sabendo dos seus direitos. Tá curioso para entender o que está por trás de tudo isso? Então fica aqui comigo que eu vou te contar. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e comente se está gostando da história. Vamos então aos fatos? Vindo de uma família com 13 filhos, nasceu em 1954 na cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí, com um crânio ferido por conta de chutes que o pai dava na barriga de sua mãe, recorrente a brigas e violência doméstica. Pedro foi criado pelos seus pais e avós em uma rotina dotada de regras religiosas, onde assistir televisão, por exemplo, não era permitido. Sua avó era um bandista e levou o neto para o terreiro de trabalhos, que se localizava na própria casa. Foi batizado aos 14 anos na Umbanda. Sua mãe se revoltou por ele exercer uma outra religião e o ameaçou de matá-lo. Pedro disse ter sofrido mais violência física por parte da mãe, que o apunhalava com varas de marmelos quentes depositadas em espiriteiras e no lampião, ao contrário de seu pai, que lhe aplicava castigos onde ele era obrigado a permanecer ajoelhado em milhos durante horas. Ele era exposto, assim como seus outros irmãos, a brigas do casal cotidianamente e sempre motivadas por ciúmes. A primeira demonstração de fúria ocorreu aos 13 anos, depois de uma briga com seu primo, e ele então resolveu se vingar, empurrando seu primo em um moedor elétrico de cana-de-açúcar, com a intenção de esmagá-lo por inteiro. Porém, apenas o braço do jovem foi introduzido e permaneceu prensado, até os familiares chegarem e desligarem a máquina. Por ele não ter morrido, logo em seguida, Pedro esfaqueou o primo, resultando em sua morte. O segundo crime ocorreu após seu pai ser demitido do seu local de trabalho, uma escola na prefeitura de Minas Gerais, onde foi acusado de furtar merenda. Esse fato causou uma crise imensa na família Rodrigues. Então Pedro ficou em uma floresta próxima durante mais de 30 dias, onde pescava e caçava macacos para vender a pele e ajudar no sustento de sua família. Cansado e com raiva, decidiu matar os responsáveis de todo esse sofrimento. Aos 14 anos, relata ter roubado uma espingarda 28, cartuchos e uma 32 antiga de seu avô. Atirou primeiro contra o vice-prefeito na porta de sua casa com 2 tiros de 28, onde havia demitido seu pai, e depois no vigia da escola, ateando fogo em seu corpo, a qual acreditava ser o verdadeiro responsável pelos roubos. Depois desses assassinatos, virou foragido da polícia, e de acordo com Guido Colomba, um psiquiatra forense brasileiro, o diagnóstico dado ao Pedrinho Matador é o de psicopata. Porém, na realidade clínica, o mesmo é avaliado também como encefalopatia, possivelmente gerado pelos traumas na cabeça antes mesmo de ter nascido, sendo não totalmente racional e não louco completamente. Pessoas com o mesmo diagnóstico não sofrem delírios, adotam discursos coerentes e não alucinam. Entretanto, a frieza absoluta entrelaçada à falta de remorso e a ausência de distinguir a gravidade desses atos criminosos é justamente o que diferencia Pedro das pessoas normais. Fugido, ele vai para a casa da madrinha, onde conheceu Maria Aparecida Rolim, conhecida como Botinha na comunidade em que vivia. Ela tinha acabado de ficar viúva do chefe local, traficante de drogas, e agora era responsável pelo negócio. Pedrinho conquistou a confiança de Botinha, com quem começou a se relacionar e ajudar nos negócios. Movidos por ciúmes de sua ascensão, alguns traficantes estavam armando uma emboscada, onde uma empregada de Maria descobriu e decidiu contar. Pedrinho foi chamado para ajudar com o carregamento por esses traficantes,
esperou que eles dormissem e atirou contra eles, onde 2 morreram imediatamente e os outros 2 morreram no caminho do hospital. Mais tarde, quando foi morar junto com Botinha, ela foi assassinada por traficantes de Jacareí. Pedrinho fugiu, seguiu a vida do crime possuindo seu próprio grupo. Aderiu a um código de moral e ética particular, no qual está incluído matar só por vingança, se possível, e nunca levar nada roubado para dentro de casa e nem para casa de sua mãe. Pedrinho se vingou da morte de Maria dentro de uma cerimônia de casamento do irmão do assassino. Juntou 3 pessoas e ordenou que matasse todos os homens contidos no local, excluindo apenas mulheres e crianças. Por sua conta individual, foram 8 pessoas mortas e 14 ficaram feridas. O próximo a morrer nas mãos de Pedrinho foi por um rapaz que engravidou sua prima e não quis assumir o filho. Pedrinho foi preso aos 18 anos, onde já era temido e jurado de morte por outros presos. Ficou na inclusão pelo período determinado e foi encaminhado ao convívio de um criminoso que cumpria sua pena abusando sexualmente de todos os rapazes recém-chegados à casa de detenção. Pedro foi designado para viver na cela desse presidiário. Então, logo na primeira noite, ele esperou que ele dormisse e esmagou sua cabeça com uma espécie de paralelepípedo que encontrou no banheiro. Ele relatou o fato para o carcereiro e avisou que tiraria a vida de quem mexesse com ele. Ganhou imediatamente o respeito de todos. Por inúmeras vezes, Pedro era separado dos demais presos para a segurança de todos. Durante esse tempo, matou pessoas que se colocaram no seu caminho. Aos 20 anos, jurou de morte seu próprio pai, ao saber da morte de sua mãe. Seu pai o temia e esperou que fosse preso para assassinar sua mãe. De primeira vista, Pedrinho não acreditou na morte de sua mãe. Foi pego a autorização do juiz e o encaminharam para o necrotério, onde sua mãe encontrava-se em estado de esfaqueamento. Jurou no caixão vingança, em voz alta, que o mataria e comeria seu coração. Preso também por assassinato, na mesma cadeia que o filho, o pai mal teve tempo de encarar os olhos de vingança de Pedrinho, que havia arquitetado uma maneira de chegar até onde estava, e depositou 22 facadas no pai, uma a mais que sua mãe sofrera. Pedro rasgou o peito do seu pai, arrancou seu coração, mastigou e cuspiu ao lado do seu corpo. Pedrinho Matador alegou em entrevistas que possuía um vício, um hábito de matar, e sentia certo alívio após os crimes. Sua preferência era matar na mão com facas. Dizia que matava por vingança e para se proteger. Ele disse que ama a própria vida e não mede esforços para protegê-la. Foi acusado ao todo por 70 mortes, mas ele relata ter matado mais de 100 pessoas. Desde 2018 está em liberdade, diz ter se convertido ao cristianismo e possui um canal no YouTube onde fala sobre a sua vida e comenta sobre crimes e alerta jovens sobre o perigo da criminalidade. Essa é a história de Pedro Rodrigues da Silva, o Pedrinho Matador. Então fique à vontade de deixar sua opinião nos comentários a respeito desse caso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como esse. Um abraço e te aguardo no próximo vídeo.